Olá a todos! Durante este mês de outubro, aqui nas nossas noites de ensino, iremos falar sobre luta. Luta e vence. E vamos estudar a história de uma das personagens, de um herói, dos guerreiros mais fortes da história de Israel, Sansão. Mas que ao mesmo tempo que ele era forte, nós podemos ver que ele tinha ali algumas fraquezas, que ele nem sempre fazia as coisas da maneira que devia fazer. E a questão para nós neste mês é: será que nós somos diferentes? Será que nós somos algo parecidos com Sansão? Então vem descobrir como podemos fazer mais e melhor. Vem descobrir, vem fazer parte, tu não vais querer perder. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Sejam muito bem-vindos às nossas noites de ensino. E durante a série deste mês nós vamos estar a falar sobre lutas. E hoje especificamente nós vamos falar sobre luta e vence. Parece que ainda agora começamos e vamos já para o resultado da vitória. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu soube o título desta série, Luta, parecia que não tinha muito a ver comigo. Olhava para mim e eu achava, eu não sou uma pessoa que gosta de lutar. Eu não sou uma pessoa que, mesmo na minha infância, eu não gostava muito de confusão. Eu sou assim um perfil mais calmo, mais de paz. Mas quando comecei a estudar esta série, comecei a ver que, na verdade, há tempos na nossa vida que vão ser tempos de luta. E nós precisamos de nos preparar para esses tempos, né? E a palavra de Deus, ela também nos ensina que, mesmo contrariamente àquele pensamento que eu tinha acerca de mim, que, eu não sou assim alguém que gosta de lutar, eu não sou assim alguém que vai e enfrenta as suas lutas. Contrariamente a esse pensamento, a palavra de Deus diz que Deus criou-nos com um coração de guerreiros. Incrível. Ainda mais incrível é que Ele diz que Ele criou-nos com um coração de guerreiros, igual a Ele. Deus criou-nos à sua imagem. Deus, Ele também é um Deus guerreiro. E Ele não fica só nessa parte de que Ele é um Deus de guerreiro e que Ele deu-nos um coração de guerreiros, mas Ele vai mais além e Ele quer que tu e eu possamos ficar firmes nas lutas que vêm à nossa vida, mas que acima de tudo nós possamos aprender a lutar como deve de ser essas lutas. E que possamos também aprender as lutas certas que nós temos de lutar. Porque eu não estou-te a dizer que todas as lutas que vêm à tua vida tu tens de entrar, tu tens de enfrentar, tu tens de batalhar. Não é nada disso. Nós precisamos também de saber quais é que são as lutas que Deus quer que tu e eu batalhemos. Quais é que são essas lutas, as lutas certas, a maneira certa que tu vais lutar e as ferramentas, as armas que tu tens de usar em cada luta. E então esta é a primeira verdade que nós podemos anotar já e aprender já, é que há batalhas na nossa vida que valem a pena nós lutarmos. Mas há outras batalhas que sinceramente não valem a pena. E temos que descobrir nós quais é que são essas lutas que valem a pena. Temos que ser nós, parar e ver e descobrir, determinar como é que as lutas onde eu estou, o que é que elas estão a causar em mim. Será que as lutas que eu estou a enfrentar, elas estão a determinar o estado do meu coração? Será que está a criar ansiedade? Será que está a criar angústia? Será que está a criar desgosto, frustração? Será que, por outro lado, está a tirar qualidade do meu relacionamento familiar, enquanto marido, enquanto esposa? Será que as lutas que eu estou a travar na minha vida, por outro lado, estão a tirar saúde espiritual? Ou será que, por outro lado, as lutas que eu estou a travar, elas estão a fazer a colocar num patamar de dependência de Deus, num patamar que eu vejo que realmente vale a pena lutar, eu sinto-me vivo porque eu sei que não depende da minha força, não depende de mim mesmo, mas eu sei que Deus me tem colocado lá e é Ele que me tem capacitado. Então que lutas é que tu estás a travar? Precisamos de avaliar bem as lutas onde nós nos metemos. Precisamos de avaliar e pensar,
Esta é a luta que eu tenho de travar. Esta é a mesma luta que eu tenho de travar. E se quando pensamos nisso e a nossa resposta é sim, agora vão surgir outras perguntas. Como é que eu devo travar esta luta? De que maneira? Com que armas é que eu vou para esta batalha? E durante estas sessões, durante este mês, nós vamos estar a estudar a vida de um personagem na Bíblia, que é Sansão. A vida dele vai nos mostrar e vai nos ensinar através do estudo da sua vida e encorajar-nos a ser homens e mulheres que lutam a luta justa, a causa justa que Deus colocou. E a história de Sansão está lá escrita em Juízes e nós vamos descobrindo ao estudar a sua vida que talvez temos muito em comum com Sansão. Talvez temos ainda muitas coisas que precisam ser mudadas em nós. E talvez Sansão não seja aquela personagem da Bíblia que nós vamos e estudamos muito, que, como vamos fazer agora, que vou tirar um mês para estudar a vida de Sansão. Se calhar nós fazemos isso com outras personagens como David, como Abraão, como Moisés. Sansão não, Sansão se calhar é aquela personagem que nós conhecemos, que talvez nós homens, enquanto crianças, queríamos ter esta força de Sansão. Talvez eu, se tivesse a força de Sansão, gostasse mais de lutas físicas até, mas que é uma personagem que lá está, conhecemos a história assim, à primeira vista, mas que por vezes não aprofundamos muito. E ao estudarmos a vida de Sansão, eu espero que a sua vida nos ensine a defender-nos nas nossas lutas. Quando chegam as lutas à nossa vida, que possamos aprender com a sua vida a como nos defender. Que nos defendamos dos demónios que enfraquecem homens fortes. Porque é isso que nós vemos na sua vida. Sansão era um homem forte, mas que se deixou enfraquecer. E que realmente, ao estudarmos a sua vida, que nós possamos querer fazer as coisas talvez de maneira diferente que ele fez. Que possamos realmente fazer-nos querer, e este é realmente o desejo do meu coração, que no final destas sessões nós possamos querer, desejar melhorar, desejar transformar aquilo que há para transformar e desejar mudar para sermos o homem e a mulher que Deus criou para ser. O guerreiro que Deus colocou para tu seres. Aquele que sabe lutar a luta que tem que lutar e aquele que sabe lutar da maneira certa. Que no final das 4 sessões nós possamos realmente aprender e ter aprendido a lutar como deve de ser, como Deus quer, em fé, em oração, através da sua palavra, que não venhamos nós através da nossa força para a luta. Nós vamos ver isso tanto na vida de Sansão. Deus tinha-lhe confiado uma causa, Deus tinha-lhe confiado um propósito para a sua vida, que era libertar o seu povo. Mas aquilo que nós vemos é que quando o inimigo atacava, e prestem atenção, porque o inimigo nem sempre ataca de Ruben, eu vou-te atacar e mostra logo que vai atacar. Não, por vezes ele ataca no silêncio. Por vezes ele ataca dando-te algo que aos olhos parecem bom. Olha, toma um bombom, à vista parece bom, ao paladar até parece melhor. Mas que no final não era bom. E é nessas coisas, nessas pequenas coisas que nós vemos que Sansão caía, que Sansão fraquejava. Ele tinha uma causa confiada por Deus, ele tinha um propósito para a sua vida, mas quando o inimigo atacava a sua vida, o seu foco desaparecia. Essa causa que Deus lhe tinha confiado, ela desaparecia por completo. E ele deixava de lutar a luta que Deus tinha para a sua vida e começava a lutar a causa dele, as lutas dele. Então que realmente nós possamos aprender com a sua vida e que quando o inimigo nos atacar, que nós possamos lembrar que é Deus que nos chama para lutar. Que nós não vamos na nossa força e quando o inimigo nos atacar, que ele perceba realmente isso. Que ele perceba realmente essa mensagem de olha, eu tenho uma causa dada por Deus. Eu tenho um propósito colocado na minha vida por Deus.
Por isso não te metas comigo. Não te metas com o guerreiro que Deus levantou. Vamos à luta. Mas claro, parece óbvio, mas nós não vamos à luta desarmados, né? Nós não vamos à luta sem nada, de mãos a abanar. Nós vamos à luta com as armas que Deus também tem colocado na tua vida. Deus já tem colocado armas na tua vida que são para te dar vitória. E essas armas, elas estão dentro de ti. São armas que Deus tem colocado para te capacitar. Então, quando há um dia, quando há um momento da tua vida em que tu tens de lutar, em que tu tens de lutar para proteger o teu território, em que tu tens de lutar uma luta espiritual, tu aí sabes que tu não estás desarmado. Tu aí sabes que Deus tem colocado em ti, tem-te capacitado e tem dado as armas certas para aquela luta. E que acima de tudo, Deus também tem-te feito a cada dia ser uma pessoa, um guerreiro mais parecido com Jesus. Jesus era um guerreiro. Talvez nós achamos Deus e achamos Jesus algo longe de um guerreiro. Nós vemos o perfil de Jesus e nós vemos o perfil de Deus e nós gostamos de olhar para um Deus de paz, para um Deus de amor, e vemos que Jesus ele era humilde, que ele era bondoso, que ele era carinhoso, que ele era manso, que ele até gostava de ensinar, gostava de puxar as crianças para perto dele. Mas sabem, Jesus ele também era um guerreiro. Estas qualidades todas que eu disse são verdade. Jesus era um homem manso, Jesus era um homem humilde, mas ele era também um guerreiro. Ele era também o melhor guerreiro que passou pela história da humanidade. Um guerreiro que sabia quando lutar, como lutar. Um homem que mesmo sendo manso, mesmo sendo humilde, mesmo ensinando acerca do amor e do perdão, um homem que sabia lutar. Deus é assim, Jesus foi assim. Nós podemos lá ler em Êxodo 15:3, e é uma passagem que está a falar sobre Deus e diz assim: o Senhor é um valente guerreiro, o seu nome é Senhor. Mateus 10:14, por sua vez, está a falar sobre Jesus e diz: não pensem que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a guerra. E por aqui então parece que há algo contrário com a figura, não é básica, mas nós temos Deus como sendo só aquilo. E parece que isto vem contrariar um pouco, mas eu não diria contrariar, isto vem complementar. Porque realmente Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão. Jesus era realmente um homem humilde, mas também era um homem guerreiro. É um homem que ele também vai à guerra. E há um episódio na vida de Jesus que está lá descrito em Lucas 4, 29 e 30, que é um momento em que há uma multidão que está a tentar mandar Jesus de um precipício. E quero que imaginem este cenário. Há uma multidão que está como que a levar Jesus para um precipício. E aquilo que nós vemos no final deste episódio é que Jesus vira-se contra a multidão e passa no meio dela. E passa no meio de uma multidão em fúria. A minha pergunta é: o que é que será que ele disse? O que é que será que ele fez para que aquela multidão não lhe fizesse nada? Eu não sei se ele disse alguma coisa, mas eu imagino a maneira que Jesus olhou para aquela multidão. Com olhos realmente de: olha, eu não tenho medo. Olha, eu estou aqui, não se metam no meu caminho. Que guerreiro. Pensar também na última batalha que ele teve, quando se tornou pecado por nós. Não sei como é que vocês pensam neste cenário. Não sei como é que vocês pensam na morte de Jesus na cruz, mas aquilo era guerra. Aquilo é pura guerra, pura luta. Desculpem-me a expressão, mas nós não podemos continuar a olhar para aquele episódio como um filme da Disney e pensar que, tranquilidade,
só vitória, foi tudo bom. Não, naquele lugar houve guerra, naquele lugar houve luta, naquele lugar houve dor. É óbvio que nós vamos ao final e realmente há vitória. Nós vemos que há vitória sobre a morte, nós vemos que há vitória sobre a tua dor, sobre a tua culpa. Nós vemos realmente que Jesus derrotou a sepultura, derrotou o inferno, foi lá Satanás tirar a única coisa que ele achava que tinha por direito e disse, olha, estás derrotado, é óbvio, houve vitória, mas antes dessa vitória teve que haver uma guerra, uma luta, dor. E isso mostra-nos Jesus, o maior guerreiro que passou pela história da humanidade. E nós vemos que ele não é somente o maior guerreiro quando enfrentou aquela multidão, ele não é somente o maior guerreiro quando realmente se fez culpa por nós, mas ele ainda hoje, ele é o maior guerreiro e ele quer lutar e ele quer também levantar guerreiros que lutem pela causa dele. E aqui levanta-se a questão, onde é que estão esses homens e essas mulheres? Onde é que estão esses guerreiros que dizem, Deus, eis-me aqui, eu quero ir para a luta? Ezequiel 22:30 diz que numa altura em que Deus procurava guerreiros para reconstruir os muros e defender a sua cidade, diz assim, busquei quem pudesse reconstruir o muro, ou fosse capaz de defender a cidade no lugar onde os muros caíram. Agora que a minha ira está prestes a destruí-la, mas não encontrei ninguém. Incrível, Deus estava à procura de alguém que lutasse pela sua causa, que lutasse a luta que ele queria lutar. E a verdade é que ele não encontrou ninguém. Que esta não possa ser a realidade no nosso meio. Que quando Deus está à procura no nosso meio de pessoas, de homens e mulheres guerreiros para lutar aquilo que ele tem para lutar, que ele encontre guerreiros. Que ele aqui no nosso meio ele possa dizer, olha, eu fui à procura de guerreiros ali em Santo António e eu encontrei o Tito, eu encontrei o Pedro Mira, eu encontrei a Sara, o André, a Ana Ferrari, eu encontrei tantos guerreiros. Que possa ser esta a realidade no nosso meio. Que haja homens e mulheres guerreiros a querer lutar aquilo que Deus tem colocado para eles lutarem. E para isso nós precisamos de saber dois princípios na vida do guerreiro. E o primeiro princípio é que todos os guerreiros eles têm uma causa pela que lutar. Neemias 4,14 é uma outra altura em que alguns estavam a construir os muros da cidade e outros estavam a proteger. E aquilo que nós vemos em Neemias é que o muro era grande. É que eles estavam separados. Eu podia estar a construir aqui e havia outro distante de mim, que não sabia o que é que se estava a passar aqui. Mas aquilo que nós vemos é que eles tinham uma causa em conjunto. E podemos ler em Neemias 4,14 e diz, por isso, onde quer que ouçam o som da trombeta, juntem-se a mim e o nosso Deus lutará pelo nosso lado. Havia ali algo que os fazia lutar. Havia ali uma causa presente, uma causa até conjunta que apesar de eu estar aqui no meu trabalho, na minha vida e o outro estar ali longe, sem saber o que é que se estava a passar aqui, ele estava atento e ele estava pronto que se ouvisse um sinal, ele vinha ao meu socorro. Porque esta também era a sua causa. Eles tinham uma causa em conjunto. E há algo em nós que tem que nos chamar para lutar. Há algo que tem que fazer com que nós, mais tarde ou mais cedo, nos levantemos e lutemos. E por vezes podem ser lutas individuais, como protegeres o teu casamento, como protegeres hábitos até que tens que mudar, como proteger até a nível espiritual a tua vida, mas há lutas, desculpem, que também podem ser em conjunto, enquanto igreja. Eu não sei qual é a causa que está-te a fazer levantar, mas tu precisas de ter uma causa, um propósito posto por Deus pelo que lutar. Senão nós não estamos a cumprir o propósito que Ele tem colocado na nossa vida. Porque a nossa vida não é tudo paz. Há lutas, e há lutas que Deus coloca na nossa vida que tu tens de levantar e lutar.
O segundo ponto na vida de um guerreiro é que um guerreiro sem causa pela que lutar, ele está a encontrar coisas erradas contra as quais lutar. E muitas das vezes na tua e na minha vida nós podemos estar a lutar contra colegas de trabalho simplesmente porque nós não temos uma causa. Podemos estar a lutar contra o teu marido, contra a tua esposa, simplesmente porque tu não tens uma causa pela que lutar. E muitas das vezes, desculpem-me a expressão, mas temos feito estupidezes no meio dessa luta, porque não temos uma causa pela que lutar. E então vamos lutando até contra pessoas que nos querem corrigir, que nos querem ensinar, e vamos dizendo, epá, eu não preciso de ti. Vamos lutando talvez até contra a igreja, e simplesmente porque não temos uma causa. Não temos o propósito colocado por Deus bem definido. Nós vemos isso na vida de Saulo. Saulo era um guerreiro. Não há como fugir. Saulo era um guerreiro. Mas aquilo que nós vemos é porque ele não tinha uma causa pela que lutar. Nós vemos em Atos 8:13 e diz, Saulo, porém, queria acabar com a igreja. Entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e metia-os na cadeia. Saulo, um guerreiro, mas porque não tinha o foco, não tinha a causa pela que lutar. Ele torna-se num destruidor. Ele pega na sua energia, ele pega em toda a sua força, em todo o seu potencial e ele dirige-o para o lugar errado, causando destruição. Nós vemos isso também no nosso exemplo desta série, em Sansão. Nós vemos e encontramos isso, ele era o homem mais forte na terra. E, no entanto, ele perdeu a batalha porque ele não tinha o seu foco posto na causa certa, posto no propósito que Deus colocou na sua vida. E para começar, na vida dele nós vemos que ele era um homem feroz. E um homem cheio da força de Deus, ele não precisa de ser um homem feroz, mas sim um homem que protege a sua família, que protege a sua casa, que protege o seu povo. Era este o propósito que Deus tinha para a vida de Sansão, proteger o povo de Israel contra os filisteus. Mas aí ele desfocou tudo. Aí ele não sabia mais como lutar, nem quando lutar. E nós vemos que nem sempre nós vamos lutar da mesma maneira. Há vezes que nós precisamos de lutar dando um murro. E esta expressão, claro que não é mesmo dar um murro, mas é uma metáfora em que nós precisamos de realmente, de vezes, de puxar da espada, de puxar da palavra de Deus, de puxar até da nossa oração. Se o inimigo está a tentar roubar a tua família, está a tentar roubar aquilo que tu amas, então tu não vais dar meia volta e deixa lá ver no que é que isto vai dar. Não, tu vais e lutas. Se tu vês uma injustiça à tua volta, tu não cruzas os braços e que situação tão chata. Realmente que injustiça. Não. Tu não cruzas os braços, tu vais e lutas. Tu lutas pelo necessitado. Tu lutas pelo fraco, tu lutas por justiça. E o murro, lá está, o murro não tem a ver tanto com a violência, mas tem a ver sim com a determinação, com esta ação de tu dizeres, esta é a minha luta. Eu não vou dar isto por vencido, eu não vou dar isto de mãos beijadas, eu vou e luto. E por vezes tu tens de ir à luta dando um murro. Mas sabem, por outras vezes tu precisas de lutar dando a outra face. E se calhar esta maneira é mais complicada do que a primeira. E lembramos até o episódio de Pedro no jardim com Jesus, né? Ali estava Jesus para ser preso e Pedro, um guerreiro, ali a proteger o seu mestre, ali a proteger o seu amigo, ele vai e ele quer andar ao murro. Ele vai quer tirar a espada e cortar a orelha ao soldado. E ali nós vemos, Pedro, calma. Calma, não é essa altura. Não é a altura de andarmos aqui às espadas, não é a altura de andarmos aqui aos murros. Agora é tempo de lutar de outra maneira. Agora é tempo de lutar em
humildade. E muitas das vezes na tua vida e na minha vida vai ser igual. Há alturas em que vai ser ao murro, mas há alturas em que tu vais ter de lutar em humildade, em arrependimento. Pedindo perdão, é difícil. Pedindo ajuda quando precisas. Não sei quanto a ti, a mim, se calhar mais difícil do que pedir perdão até. Mas que também é preciso lutar dessa maneira. Que também é preciso tu lutares dando a outra face. E sabem, eu não sei se tu hoje estás aqui num momento em que tu tens de lutar e tu tens de realmente dar um murro, ou se tu estás aqui num momento em que tu precisas de lutar dando a outra face. Mas há uma verdade que eu quero trazer aqui hoje e que tem que estar bem firme na tua e na minha vida, tem que estar enraizada mesmo em nós. E essa verdade está lá escrita em Deuteronômio 20:3-4. E é uma verdade, esta verdade foi escrita para o povo de Israel, mas que ela também é verdade para ti e para mim, para a nossa vida. E diz assim: então diz-lhes, escuta Israel, hoje vais entrar em guerra contra os vossos inimigos. Não se acobardem nem tenham medo. Não tremam nem se perturbem diante deles. O Senhor, o vosso Deus, vai ao vosso lado e vai combater contra os vossos inimigos para vos dar a vitória. Esta é a verdade. Esta é a verdade que tu tens de te agarrar. Esta é a verdade que tem que estar bem firme, bem enraizada na tua vida. O Senhor é quem luta por nós. Contra os teus inimigos é o Senhor que luta por nós, para nos dar a vitória. No meio das tuas lutas, lembra-te disto. Lembra-te que é Ele que luta por ti, contra os teus inimigos, para te dar a vitória. E Ele apenas te pede, confia, rende-te e vê do que Ele é capaz de fazer. Certa vez foi dito a um evangelista norte-americano, Moody, a seguinte frase: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem completamente rendido a Ele. E este homem respondeu: eu serei esse homem. Eu serei esse homem. O meu desejo e oração na noite de hoje é que tu e eu possamos dizer estas palavras. Eu serei esse homem. Mas sabem, não dizemos estas palavras da boca para fora, como que, gostei tanto dessas palavras, tão bonitas. Não, aquilo que realmente é bonito e poderoso é aquilo que vem antes disso. Um homem completamente rendido a Ele. Então que quando tu entendes isso, quando tu percebes isso e há esse desejo em ti, olha, eu quero ser este homem rendido a Ele. Eu quero estar ali no meio da minha luta, no meio da minha batalha e estou ali completamente rendido a Ele. Porque sei que é Ele que pode me dar a vitória. Sei que apesar da maneira em que eu tenho que lutar hoje, é Ele. Independentemente da minha ação do murro, é Ele. Independente da minha ação de arrepender-me, é Ele que luta ao meu lado para me dar a vitória. Então, no lugar onde tu estás, deixa-me orar contigo e que realmente possamos sair daqui com este querer, Deus. Faz de nós melhores lutadores. Capacita-nos melhor, Deus. Pai, eu peço-te que realmente nós possamos ser submissos, rendidos completamente a Ti. Sabendo que és Tu que nos dás a vitória, mas sabendo que és Tu também que nos tens capacitado para ir mais além. Deus, faz-nos homens e mulheres que querem lutar, mas que não querem lutar só por lutar, querem lutar o propósito e a causa que Tu tens colocado nas nossas vidas. Que querem lutar ao Teu lado, sabendo que és Tu que fazes o resto. Pai, eu quero ser um homem rendido, totalmente rendido a Ti. Que no meio das minhas lutas eu não vá na minha armadura, que eu não vá na minha força, mas que eu vá naquilo que Tu tens colocado em mim. Pai, eu quero-te agradecer porque eu sei que hoje saímos daqui
homens e mulheres mais capacitados, homens e mulheres mais preparados para as lutas que tu tens colocado nas nossas vidas. E que tu realmente vais continuar a capacitar-nos, Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que tu tens feito no nosso meio. Muito obrigado porque tens levantado guerreiros, homens e mulheres que querem ir à luta, que querem lutar pela tua causa, pelo propósito que tu tens colocado, Deus. Agradeço-te isto tudo em nome de Jesus. Amém. Por hoje é tudo. Encontramos-nos para a semana, se Deus quiser. Tudo a correr bem. Deus abençoe.